Diniz, boa noite. Boa noite, Cícero. Antes de mais nada, parabéns aí pela campanha que o Fluminense fez, acima das expectativas, né, de todo mundo no campeonato. Agora, dois pontos que eu queria que você esclarecesse, não é nem pergunta, eu queria que você esclarecesse. Primeiro, eu vi alguns torcedores do Fluminense dizendo por que o Fluminense estava ganhando de 1-0 e tomou um gol, que a defesa estava desarmada, quando poderia estar toda ali melhor colocada, com os volantes e tal, e não um gol praticamente no mano a mano, né, que o jogador habilidoso como o Gabriel tem o mérito dele, mas não estava congestionado o setor defensivo naquele momento e o Fluminense estava ganhando. O normal é ao contrário, o Fluminense é que faria um contra-ataque. E a outra, se você quiser falar, porque ficou uma dúvida aqui, uma discussão que você teve à beira do campo ali com o Gilberto, se foi por causa do gol ou se foi uma discussão normal ou por algum outro motivo, se você puder esclarecer. Não, do Gilberto, começar pela segunda. Do Gilberto foi uma discussão de jogo normal, às vezes passou um pouco do tom ali. Estava nervoso, todo mundo no calor do jogo. Não, de maneira nenhuma. O mais importante, é muito difícil eu reclamar de algum erro técnico também, nem... Foi questão do jogo. E o Gilberto, assim, o mais importante é que tem uma relação com ele ótima. Um jogador que eu acredito que tem condições plenas aí de pleitear uma seleção brasileira. Teve um problema muito grave de lesão, de superação, ficou praticamente 6 meses sem jogar. E está adquirindo ritmo, fez um gol que poderia ter nos dado a vaga na final hoje, que foi muito importante para ele. E é uma pessoa que eu me relaciono muito bem. Eu tenho um tratamento com ele até diferenciado por conta do momento que ele estava passando quando eu cheguei no Fluminense. Então, o que aconteceu hoje, essas coisas, as boas relações, elas só melhoram quando tem algum tipo de estresse. Foi um estresse normal que passou um pouquinho do tom. Mas está tudo certo, está tudo resolvido e bola para frente. Na verdade, eu nem vi o lance do gol ainda. Mas eu acho que até a bola chegar no Gabigol, eu não sei se estava assim, de mano a mano, se a gente estava tão desarrumado assim. Eu acho que o Fluminense, no segundo tempo, a gente teve uma postura, a maior parte do tempo, muito bem arrumada atrás. O Flamengo teve poucas oportunidades claras de marcar. No segundo tempo, a gente sofreu bem mais. Mas eu não vi, eu preciso rever o gol. Eu não revi o gol ainda, eu não posso te falar claramente. Se foi uma coisa que estava desarrumado, o Fluminense não ficou desarrumado durante o segundo tempo. Ao contrário, ele ficou bem ajustado, a gente soube se guardar um pouco mais, a gente não precisava tanto fazer tanta pressão alta, a gente também não estava tendo tanto controle no campo defensivo, e quando você vai fazer a marcação mais alta, o Flamengo ia acabar te dando a bola para você ficar controlando, depois tem que usar o goleiro. Então a gente não estava também numa noite das mais inspiradas para fazer esse tipo de jogo. Então acho que a gente soube jogar, soube controlar o Flamengo no segundo tempo. Infelizmente a gente tomou um gol bastante improvável. Fernando, boa noite. É um prazer falar com você mais uma vez. O que fazer agora? Você tem 3 competições aí. Você tem a Copa do Brasil, terça-feira contra o Luverdense. Não tem nem tempo de pensar em eliminação do Campeonato Carioca. Já vai ter que treinar, botar o time. Você já vai ter o retorno do Ganso contra o Luverdense terça-feira pela Copa do Brasil. E depois, consequentemente, aí você tem a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. O que projetar no futuro aí em relação a reforços? Se vai ficar esse plantel ou se vai vir mais algum jogador? Então, alguns jogadores estão vindo para reforçar a nossa equipe. Não sei também se alguns jogadores podem sair, né? A gente tem essa preocupação. Acho que o Fluminense começou a temporada de uma maneira, um saldo muito positivo. Jogadores assim que muito jovens, que nunca tinham participado de grandes clássicos, que jogaram hoje, caso do Nino, caso do Alan, que tem jogado agora, que foi muito jovem para a Europa, mas tem pouco jogo como profissional. Então é um time que vai ganhando casca, né? Jogos importantes, fazendo jogos equilibrados contra times com orçamento muito maior do que o nosso, fazendo partidas interessantes na Copa Sul-Americana, jogos fora de casa. Então, um time que está ganhando consistência, está ganhando assim, maturidade, e a gente precisa dos jogos para que isso aconteça. Por mais que a gente treine, os jogos acabam dando essa maturidade para o time. É um time que está se conhecendo. A gente está 3 meses trabalhando juntos e com muitos problemas. Então, a gente começou com o Ibães, deu 3, 4 partidas, o Ibães saiu, o Digão teve a lesão, o Léo Santos veio, também teve um problema, se machucou. A gente teve uma expulsão do Ganso. Então, é um elenco que está se conhecendo e tendo que ser muito mexido e com pouco tempo para treinar. Então, o saldo é positivo, eu tenho que parabenizar os jogadores. A gente treina e joga de uma maneira muito intensa. Então, ele tem que parabenizar os jogadores, que eles estão fazendo muito pelo pouco tempo que a gente está trabalhando junto.
Diniz, boa noite. Boa noite. Hoje o Flamengo teve mais posse de bola que o Fluminense, trocou mais passes também, mesmo assim o Fluminense errou um pouco mais. Por que isso aconteceu e até que ponto esses desfalques que você citou aí influenciaram? Os desfalques em si, né, que influencia por conta do desnível técnico, é uma equipe nivelada tecnicamente. Como a gente tem pouco tempo para treinar, quando você mexe muito nas peças, você perde entrosamento. Então, uma das coisas que a gente tem como primazia, quando você está treinando e jogando muito com a mesma equipe, fica mais fácil para você sair de momentos de pressão, como o Flamengo hoje fez a pressão alta de novo, e quando a gente tem um entrosamento maior, os jogadores já estão jogando e treinando juntos, você tem mais facilidade para sair. E quando você não tem isso, em algumas ocasiões, como aconteceu hoje, você tem um número maior de erros. Mas é isso. Então a gente, como eu disse, é uma equipe que mal se conhecia, estava jogando de uma maneira totalmente diferente. E eu reputo o que está acontecendo e o jogo de hoje como um saldo positivo também, que a equipe vai ganhando maturidade, a gente tem que agora ver o que a gente errou e melhorando o time, que a temporada é muito longa, nós estamos só no início dela. Boa noite. Boa noite. Você acabou de falar que o time está se conhecendo. Em que estágio você acha que o time está na assimilação do seu estilo de jogar? É difícil falar de estágio. Tem partidas que a gente jogou melhor que a de hoje, na questão da posse, da saída com o goleiro, da saída de trás pelo chão e de ter mais controle no campo defensivo. Isso oscila muito, e uma das coisas que oscila é justamente pelo fato de você ter pouco tempo para treinar e ficar mexendo o time, porque se a gente tivesse o mesmo time jogando e você com pouco tempo para treinar, o dano ele seria muito menor, fazer pequenas correções. Mas como você vai alterando muito a escalação, você acaba tendo um prejuízo nesse sentido, que é um acúmulo de jogos sem tempo para treinar e com a mudança constante da equipe. Então não dá para falar, eu acho assim que não é questão só tática, eu acho que o mais importante no futebol é essa consistência emocional, a maturidade, a casca que o time vai ganhando para poder jogar jogos como esse. A gente sabe que o brasileiro é um campeonato longo e muito difícil, então eu acredito que a experiência, a evolução, ela está acontecendo em todos os níveis. Eu não sei te precisar em que nível que está, mas está indo para frente. Diniz, boa noite. Boa noite. Em relação ao Johnny Gonzalez, jogador que começou a temporada muito bem quando chegou no Fluminense, fazendo 3, 4 gols em 3 jogos, mas aparentemente ele vem tendo uma queda de rendimento nos últimos jogos, não participa tanto quanto participava antes, não consegue produzir tanto no ataque, na recomposição também. Hoje o Luciano, por exemplo, estava no final dando pique de uma área a outra. Enfim, você concorda ou não que houve uma queda de rendimento dele e por que isso pode ter acontecido? Não dá para falar que o Johnny Gonzalez teve uma queda individual de rendimento sem você analisar o contexto dos jogos. Nós jogamos hoje contra o Flamengo, a gente teve o Luverdense, o Flamengo, e anteriormente ele tinha jogado contra o Antofagasta. Ele fez uma ótima partida lá no Chile. Foi talvez o melhor jogador em campo. Deu as assistências, participou ativamente do jogo. Aí dos últimos 3 jogos que ele jogou, a equipe não teve tão bem. Então ele é o cara que está na ponta final do jogo. Se a equipe às vezes não produz muito, é difícil também para você falar que o Johnny teve uma queda de rendimento, qual que é o nível. Quando a equipe jogar bem, ele provavelmente vai se beneficiar mais. Então não dá para falar que ele tenha tendo uma queda. Se a gente estivesse produzindo muito, deixando ele em situações claras de fazer gol e de expor ele a lance de velocidade. Mas assim, falar dele individualmente, para mim, acho que é um pouco... A gente acaba arranhando, não dá, porque nos treinamentos ele continua bem, ele é um jogador também que jogou praticamente todas as partidas, tem um desgaste físico grande. Eu espero que com esse tempo que a gente vai ter agora, infelizmente, por ter saído do Campeonato Carioca, a gente consiga recuperar um pouco mais os jogadores para deixar eles em melhores condições. Aqui, Diniz. Você acha que a postura do Fluminense, depois de ter feito o gol, poderia ter sido diferente? O Fluminense estava tendo alguma dificuldade, eu acho, de trocar mais passes, principalmente ali no meio de campo, próximo ao círculo central, durante todo o jogo. Mas depois que fez o gol, acho que começou a criar menos, começou a chegar menos no campo do Flamengo. Teve uma grande defesa do Diego Alves lá, antes ainda de sofrer o gol de empate. Mas acho que o Fluminense poderia ter mantido uma postura mais ofensiva, que foi marca, inclusive, dos seus times, nos jogos do início do Campeonato Carioca, que fazia 1, 2 gols, continuava indo para cima para golear. Você acha que faltou isso um pouco hoje ou não? Não, acho que não. Acho que a gente, no primeiro tempo, a gente teve essa postura de ser muito agressivo e a gente não estava tendo hoje uma noite muito inspirada na troca de passes. O Flamengo estava fazendo pressão alta, a gente ia acabar expondo, o resultado estava a nosso favor.
Eu acho que o jogo hoje pedia para a gente ser um pouco mais conservador e jogar da maneira que é mais correta possível hoje. Então, acho que quando a gente voltou, o Flamengo não ficou criando chances, claro, teve mais chances no primeiro tempo, quando a gente estava marcando mais alto e tentando sair demasiadamente por baixo quando o jogo já estava travado. Então, a gente estava com uma boa perspectiva. Quando a gente retomava a bola, a gente saía de maneira mais limpa e com mais espaço. Então, eu não acho que a postura foi correta, adotada. Não era para baixar tanto a linha como baixou em alguns momentos, era para ela ficar mais ou menos ali no meio do campo, um pouquinho para trás do meio do campo. E isso eu até concordo, porque não precisava ter tão lá para trás. A gente ofereceu um pouco a bola para o Flamengo, eu acho que era uma estratégia para o jogo de hoje, com a gente com o placar na frente, acho que era uma estratégia válida. Diniz, tudo bem? Tudo bem. Com que sentimento você sai hoje daqui? Você deixa o Campeonato Carioca? Fica satisfeito por um jogo equilibrado contra um elenco mais caro, mais valorizado? Ou você fica com a sensação que o time poderia ter jogado mais, poderia ter chegado à final? Acho que essas duas coisas. Acho que a gente podia claramente ter chegado à final, quase conseguimos. Então não tem sentimento de frustração. Do outro lado, eu acho que os jogadores estão de parabéns. Acho que a equipe ela foi evoluindo em todos os aspectos durante a competição, sabendo enfrentar jogos como esse de hoje, grandes clássicos, com um público grande, com muita pressão, jogadores jovens que estão ganhando maturidade. Então, o saldo do campeonato ele é positivo. O dia de hoje ele é muito frustrante, porque a gente tinha plenas condições de passar para a final. Para terminar da minha parte, eu queria que você falasse rapidamente de alguns jogadores que eu vou te citar. Por exemplo, o Nino parece que é um bom zagueiro que você ganhou, mostrou que além de ser forte fisicamente, não sentiu o peso de um clássico como esse, está vindo de um lugar onde que não tem esse tipo de jogo, né? Esse clássico, como você falou. O Evandro, se foi indicação sua, o que esse jogador pode render? O Caio Henrique, quando você tiver todo mundo completo, aonde você visualiza que ele joga de lateral esquerdo, joga de volante, joga de segundo volante. Então, aonde você visualiza que ele vai render mais para você? E uma última questão, o Ganso fez que tipo de falta hoje? Ele pode-se dizer que hoje o jogo teria sido um pouco diferente se ele estivesse em campo, ou isso não influenciou muito pela armação tática? Não, a influência, jogar sem o Ganso, com o peso que ele tem, com o valor simbólico que ele tem, o respeito que os jogadores do Flamengo têm quando ele está com a bola, a tranquilidade que ele dá, é claro que, de alguma maneira, faz falta, né? Mas eu acho que o Daniel também entrou bem, a gente conseguiu se armar taticamente e fazer uma boa partida. Mas o peso que ele tem, de fato, poder contar com ele sempre é muito bom. O quanto isso fez falta é difícil você precisar. Os jogadores que estão chegando, o Caio Henrique, ele joga bem tanto na lateral como por dentro. Acho que na lateral ele encaixou muito bem, porque pela mobilidade do time, ele não fica sempre só colado em cima da linha, ele tem liberdade para vir por dentro. Então, é um jogador que pode nos ajudar nas duas funções. Quanto ao Evandro, é um jogador que eu conheço, passou pela minha indicação, sim. Jogador que foi da base do São Paulo, teve no Atlético Paranaense, jogador de boa velocidade, boa finalização, de bom nível de enfrentamento de 1 contra 1. Eu tenho muita confiança de que o Evandro vai nos ajudar bastante aqui nessa temporada. E quanto ao Nino, acho que eu concordo com você. Jogador que veio do Criciúma, mas que está fazendo esses grandes jogos, estreando em grandes clássicos. E acho que ele tem muito para evoluir. Foi mais uma boa aquisição que o Fluminense conseguiu com o orçamento que a gente tem. Fala do Alan também, que hoje fez uma partida muito boa. Entrou com muita lucidez. Acertou praticamente todas as ações que ele teve no jogo. Boa noite, Diniz. Foi um jogo atípico para o Fluminense, né? O Fluminense costuma impor mais o estilo de jogo, tocar mais a bola, e viu o Flamengo até abafar durante ali os 15, 20 primeiros minutos. O Fluminense trocou menos passes, que o Flamengo teve menos posse de bola. Foi alguma coisa que o Flamengo surpreendeu vocês, ou vocês já esperavam, já tinham trabalhado assim, o jogo desse modo também? Ou faltou alguma coisa ali no meio de campo? O Fluminense trocou pouco passe, que você falou. E uma segunda pergunta sobre o Rodolfo ali. Você considerou uma falha dele ali? E se você conversou com ele após o jogo, para ele não ficar chateado, algum ponto? Não, eu nem revi o lance. E também não conversei com o Rodolfo. Também não vai para a gente ficar
imputando responsabilidade em um jogador só. A gente não perdeu ou ganhou por causa de um jogador, como foi no jogo passado contra o Flamengo, por causa do lance do pênalti. A gente é um time, são 11 jogadores que estão lá e mais aqueles que entram. Qual foi a outra pergunta que você fez mesmo? Então, o jogo não teve surpresa. A gente errou um pouco mais, ou bem mais, em alguns lances do que a gente erra, mas é assim que você faz um time criar coragem para jogar e você sentir, porque o jogo é diferente do treino. O Flamengo tem grandes jogadores, eles fizeram uma pressão bem feita, tem jeito de sair. A gente precisa, o que eu disse, assim, quando você vai mexendo nas peças, você sente, porque ali tem muito detalhe. Para você acertar a saída por baixo, sendo bem pressionado e errar, é um detalhe, um movimento errado que você faz, um gesto de corpo errado que você faz, você deixa de furar a marcação-pressão e acaba travando o seu jogo. Não surpreendeu, não. Eles fizeram bem feito. A gente esperou. Eles conseguiram fazer melhor do que a gente. Foi isso que aconteceu. Mas você vai melhorando, vai tendo jogos assim, é assim que a gente vai criando um time diferente, que consegue, numa próxima oportunidade, o time vai tentar de novo jogar e vai ter mais maturidade, mais clareza e vai conseguir sair. A gente não consegue fazer as coisas de uma hora para outra. Então, eu fiquei contente com a coragem que o time teve, insistiu em alguns lances, o Flamengo soube marcar bem, e é isso. Então, a gente está construindo um time. Então, é uma marca do time. Depois do segundo tempo, como você mesmo disse, qual que é a mudança da estratégia? A gente não estava tendo tanto acerto para sair jogando. Se você vai fazer uma pressão mais alta, o Flamengo vai jogar a bola, você vai ganhar a segunda bola e você vai ser pressionado. Então, hoje não tinha muito sentido a gente continuar marcando pressão com o resultado a nosso favor. Achei que a equipe ficou mais controlada, daquele jeito, ficou mais à vontade, marcando um pouco mais atrás, e quando teve a bola, soube explorar o campo do Flamengo com assertividade maior nos passes.